6, a partir do versículo 24. Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Esta palavra que transforma vidas, que salva, que liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. É pelo conhecimento da palavra de Deus que fomos salvos, que fomos libertos do poder das trevas e estamos no reino dos céus. Nós não vamos para o reino dos céus, nós já estamos no reino dos céus, amém? Nós estamos no domínio de Cristo, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Mateus capítulo 16, versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Amém? Jesus, Ele deixou a glória dos céus, um lugar, que o Espírito Santo nos revela que é maravilhoso. A nossa mente humana não consegue alcançar a grandeza, as maravilhas que tem lá, mas nós sabemos que é algo grandioso, algo maravilhoso, amém? Jesus deixou tudo isso, veio à terra, tomou a forma de homem, e a Bíblia diz que ele, achado na forma de homem, humilhou-se até a morte, e morte de cruz, para nos reconciliar com o Pai, para nos dar a vida eterna, para nos dar o reino dos céus, amém? Ele renunciou a tudo isso, a todas essas maravilhas, por amor a nós. E Ele exige de nós também uma vida de renúncia. O texto começa dizendo que se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Outra tradução diz: negue-se a si mesmo, renunciar aos prazeres deste mundo, a coisas maravilhosas que tem neste mundo, renunciar à vida pecaminosa, resistir aos desejos da carne, renunciar ao pecado, e muitas vezes também renunciar até sonhos, planos, projetos que a gente tem por amor a Deus, por amor à obra do Senhor, porque Ele fez isso por nós. Ele renunciou e exige uma vida de renúncia. Precisamos renunciar a muitas coisas, isso quase todos os dias, para servir ao Senhor. O pastor muitas vezes renuncia até a presença da família para estar na igreja, renuncia a planos, eu sei, até que o pastor João, eu sei que ele já renunciou a uma proposta de emprego muito melhor do que ele tinha aqui, para continuar servindo a Deus, por amor à obra de Deus, por amor à igreja, por amor a Deus. E a gente precisa muitas vezes renunciar planos e projetos nossos. Eu conheço a história de um jovem que sonhava em fazer medicina, ganhou uma bolsa para estudar, mas em outro país. E o Senhor o chamou para a obra. Ele relutou, ficou ali, mas acabou renunciando aos seus sonhos e ficou no Brasil para fazer a obra do Senhor. O Senhor o chamou para pastor. E quem renuncia aos planos, aos projetos,
a coisas materiais, a muitas coisas aqui neste mundo, por amor a Deus, a sua obra, nunca fica no prejuízo. Esse jovem se tornou pastor e Deus lhe deu o dom de cura. Talvez, com certeza, curou mais pessoas do que exercendo a medicina. Deus é maravilhoso, Deus é fiel, Ele sempre exalta aquele que se humilha diante, debaixo da potente mão dEle, aquele que renuncia às coisas deste mundo para servi-lo, para fazer a sua vontade. Deus é maravilhoso e Deus é fiel. Amém? Ele disse aqui: tome sobre si a sua cruz e siga-me. Cruz é lugar de sacrifício, né? Lugar de suplício. Jesus foi para a cruz, foi sacrificado ali por amor a nós. Tomar a nossa cruz é sacrificar a nós mesmos, a nossa natureza pecaminosa, as nossas vontades. A Bíblia fala em Romanos 1, né? Para oferecermos a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Oferecer a nossa vida ao Senhor, entregar-nos a Ele, como o apóstolo Paulo diz: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não vivo mais para mim, para fazer a minha própria vontade, mas para fazer a vontade do Pai. Amém? Tomar a cruz e também crer no sacrifício de Cristo ali na cruz do Calvário. Assumir o nosso lugar em Cristo, né? Assumir aquilo que o Senhor nos deu gratuitamente na cruz, tomar posse da vida eterna, né? De uma vida na presença do nosso Deus. Amém? Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Olha para você ver, quem quiser salvar a sua vida, quem quiser aproveitar esta vida, né, ao máximo aqui, aproveitar tudo neste mundo, viver intensamente as coisas deste mundo, não simplesmente uma vida pecaminosa, mas os prazeres, né, que as riquezas que o mundo oferece. Tem muita coisa boa neste mundo que não é pecado, que é para os servos de Deus, mas a gente não pode viver para essas coisas. Eu conheço uma jovem senhora, foi diagnosticada com câncer, e o médico disse que não tinha mais jeito. E o que ela fez? Vou aproveitar a vida, vou morrer mesmo. Ia para todas as festas que tinha, né? Festas mundanas. Eu tentei muitas vezes pregar a palavra para essa senhora. Ela morava aqui, eu morava na roça. Quando ia para lá, e sempre, nunca teve uma oportunidade, ela nunca parava, queria aproveitar a vida. E aí, eu lembro que uma vez ela esteve lá, eu tentei. Quando eu cheguei lá, fui na casa da mãe dela, que estava lá. Quando eu cheguei lá, a irmã dela falou assim: saiu, foi para a festa lá em Jequitibá. Não vi ela mais, e acabou morrendo. Não sei o que aconteceu no final, se alguém pregou, se aceitou Jesus, mas o certo é que quis aproveitar a vida ao máximo. E quem quer aproveitar a vida neste mundo acaba perdendo a vida, acaba morrendo fora da presença de Deus e é condenado ao inferno. E aquele que perder a vida, ou seja, aquele que se sacrificar por amor a Deus, né, na obra de Deus, por amor à sua obra, por amor às almas, esse vai achá-la. Vai ter uma recompensa maravilhosa no reino dos céus, uma herança incontaminada que está guardada para aquele que teme e que ama a Deus e que se entrega à sua soberana vontade. Porque aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem recompensa da sua alma? Olha, como eu falei, muitas pessoas se entregam em busca das riquezas, né? Tem empresários que vivem simplesmente em função da empresa. Conheço histórias de empresários que abandonou até a própria família. Não é dizer que abandonou, mas foi negligente com a própria família e acabou perdendo a família por causa dos negócios, por causa da empresa. Que aproveita se não se preocupar com a vida
diante de Deus, não se preocupar em entregar a sua vida para Jesus e servir a Deus, não vai aproveitar a nada. Essa vida aqui passa aí na eternidade. Vai ser uma vida de sofrimento se não entregar a vida para Jesus. Aqui também diz, né, o que dará o homem recompensa da sua alma. Ali no último momento, no leito de enfermidade, a pessoa está sabendo que vai partir, desenganado pelos médicos. O que é que ele daria para viver mais algum tempo? Passou a vida inteira, muitas vezes correndo atrás, tentando ganhar dinheiro, enriqueceu, mas no fim da vida, o dinheiro não pode salvar a sua vida, muito menos a sua alma. Que aproveita isso. Vamos preocupar com as coisas lá de cima. A Bíblia diz para a gente, né, pensar nas coisas lá do alto, onde Cristo está sentado. Vamos preocupar em servir a Deus, em agradar a Deus, em estar na presença de Deus. Vamos preocupar com a nossa vida depois dessa aqui, depois da morte. Vamos nos preocupar em servir a Deus para ter a nossa recompensa na eternidade. Porque isso aqui vai durar 70, 80, alguns chegam a 100 anos, outro dia eu vi uma de 117 anos, mas um dia vai ter fim. E aí? A eternidade vai ser aonde? Mesmo cristãos, crentes na igreja, materialistas, correndo atrás de coisas materiais. O mundo diz que tem que correr atrás, né? E tem crente com esse pensamento. Mas a palavra do Senhor diz em Deuteronômio que as bênçãos do Senhor, né, é que iriam nos alcançar. Ou seja, nós temos que estar acima dessas coisas, à frente dessas coisas e não correndo atrás, porque vai nos alcançar, porque a promessa do Senhor, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. É promessa do Senhor, não precisamos se preocupar com isto. Muitas vezes a gente passa por momentos difíceis, né? A renda diminui. Estou passando por esse momento, não estou trabalhando, mas o Senhor tem suprido todas as minhas necessidades. Não tem sobrado, mas também não tem faltado, porque Deus é fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Então não adianta correr atrás, porque a nossa alma, Jesus já deu a salvação, é só aceitá-la, é só recebê-la. Ele já deu a salvação da alma. Vamos morar com Ele na eternidade. Com certeza, todo aquele que crê e vive essa palavra, que entregou a sua vida a Ele, vai passar a eternidade com Ele, porque Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir todas as promessas dEle. Ele nunca deixou de cumprir nenhuma promessa. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o Filho do Homem virá da glória de seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. O dia do arrebatamento da igreja, a Bíblia diz que Jesus vai enviar os seus anjos, né, para colher a seara é a igreja. Naquele dia vamos estar para sempre com o Senhor. E aí então compareceremos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba, né, pelas suas obras que estiver feito através do corpo aqui na terra. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós vamos estar ali não para ser julgados, mas para receber recompensas, segundo o que nós tivermos feito aqui na terra. Quem vai ser julgado é o ímpio, o incrédulo, aquele que não se sujeitou a Cristo, que não valorizou o seu sacrifício na cruz, que não respeitou a sua palavra. Esse vai comparecer diante do grande, né, diante do trono branco, no grande dia do Senhor, para ser julgado, para ser condenado. Na verdade, quando chegar ali, ele só vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Porque quem julga na verdade, esta palavra, Jesus falou: eu a ninguém julgo, vós tem quem o julga, a palavra que eu vos tenho dito, essa o julgará no último dia. Eu creio que quando a pessoa chegar diante do trono branco ali, no dia do juízo final, ele já vai chegar com a certeza no seu coração de que está condenado. E ao mesmo tempo nós, naquele dia
do grande Deus Todo-Poderoso. Quando a gente vê o sinal do Senhor Jesus nas nuvens, a gente vai ter certeza e vai subir com Ele, a encontrar com Ele nos ares, e estaremos para sempre com Ele, e temos a certeza da recompensa diante do tribunal dEle, porque Ele é fiel e vai cumprir todas as suas promessas na nossa vida, uma a uma, sem faltar uma, segundo o nosso proceder diante da sua palavra, amém? Ele vai dar a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo, que alguns há dos que aqui estão, que não provará a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Ele falou para os discípulos daquela época, né, que tinha alguns ali que não iam provar a morte até ver o Filho do Homem no seu reino. Muitos acreditavam que alguns dos discípulos que estavam ali iam viver eternamente, mas ele não estava falando disso. Ele estava falando do reino, não da volta dele para arrebatar a igreja, mas ele estava falando da vinda do reino dele. E logo após a morte dele, né, passou a reinar o reino de Deus aqui na terra. E Ele enviou o Espírito Santo para estar em nós. Ele estava falando dessas coisas em João 14, João capítulo 14, ele vai dizer alguma coisa sobre isso. João 14, 23, Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Ele estava falando disso aqui, que ele viria e faria morada em todo aquele que entregasse a sua vida a ele, passasse a servi-lo de todo o coração, ia receber o Espírito Santo. Ele estava falando da promessa do Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus, que viria e habitaria em nós. E muitos daqueles que estavam ali, eu creio que a maioria, receberam o Espírito Santo, né? Pedro, João, aqueles que estavam no templo, receberam o Espírito Santo, viram Jesus vir no seu reino, promessa dele que foi cumprida naquela época, e as outras promessas para os dias de hoje e para o fim dos tempos vão se cumprir todinhas nas nossas vidas. Fica firme nas promessas do Senhor, com a certeza que Ele vai cumprir. E uma das promessas maravilhosas é a promessa do arrebatamento da igreja. Aquilo vai ser lindo, aquilo vai ser bonito demais. A gente subir, você sentir-se leve, subindo no ar, subindo para, né, até as nuvens. Nada, não existe barreira nenhuma. Se estiver aqui dentro, vai ultrapassar o teto e vai subir a encontrar com o Senhor nos ares. Nada vai te impedir de subir a encontrar com o Senhor nos ares. Nada te impede de ficar na presença de Deus. Nada te impede de servir a Deus, a não ser a sua própria vontade. Por isso é que ele diz para renunciar. Temos que renunciar à nossa própria vontade, os desejos pecaminosos, os desejos da carne, resistir a essa natureza pecaminosa que foi plantada no homem no dia que Adão desobedeceu a Deus. Precisamos resistir a essa natureza, porque só ela, nós demos lugar a ela, der vazão a essa natureza, é que vai nos tirar da presença de Deus. Mais nada, né, pode tirar-nos da presença de Deus. A irmã pregou outro dia, né, Romanos 8, que fala que nem a morte, nem a vida, nem a enfermidade, nem qualquer outra criatura nos poderá afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode nos tirar da presença de Deus, só nós mesmos. Fica firme nas promessas do Senhor, creia, leva uma vida de oração, de jejum, de meditação da palavra do Senhor, porque isso vai fortalecer na presença do Senhor. A palavra de Deus é o nosso alimento, precisamos alimentar todos os dias. Não alimentamos o nosso corpo todo dia para ter forças para trabalhar, para ir, para vir. Precisamos também alimentar o nosso espírito, e é só com uma vida de meditação, de estudo da palavra de Deus, é que o nosso espírito vai ser alimentado, e assim seremos
como diz a palavra, mais do que vencedores em Cristo Jesus, e vamos subir e encontrar com o Senhor nos ares daquele dia. Amém? Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Neste momento nós vamos participar da ceia do Senhor. Que você possa receber a mensagem, colocá-la no seu coração e colocá-la em prática. Que nada nós possamos entender isso, que nada venha nos tirar da presença do Senhor. Amém? Tem pessoas que deixam o Senhor por pouca coisa. Tem pessoas que param de servir ao Senhor também por pouca coisa. Como o diácono deu o exemplo aqui, às vezes por causa de um trabalho, porque acha que vai faltar, não vai dar conta, Deus não vai suprir, e aí a fé então ela enfraquece, e aí a pessoa então faz a opção por abrir mão do Senhor e trabalhar, abrir mão do Senhor para fazer tantas coisas, e na realidade o Senhor está de braços abertos, nos aguardando, nos esperando, e como diz a palavra do Senhor, nós temos que crer na palavra, irmãos. Nunca vi um justo mendigar o pão. A palavra do Senhor fala que o Senhor vai abrir a janela dos céus e derramar bênçãos sem medidas sobre as nossas vidas, sobre a vida de quem é fiel. Então, se você é fiel ao Senhor, confia no Senhor. Às vezes nós temos medo, bate o medo, bate aquela situação de vai faltar, mas olha, o Senhor é contigo. Como diz o diácono, pode até passar ali apertado, mas não falta não. Quantas vezes minha esposa está ali, nós comemos arroz e ovo, mas nunca faltou. O Senhor sempre foi fiel. O Senhor é fiel. Então fique tranquilo, meu irmão. Confia no Senhor. Que essa palavra venha realmente tocar no seu coração. Não deixe Jesus por nada. Amém? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo mandamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. A palavra do Senhor, ela nos orienta muito bem. Nós não proibimos ninguém de participar da ceia do Senhor. A ceia, ela é do Senhor. Mas, como diz o texto, que você possa examinar o seu coração, ver se você realmente está em condição de participar da ceia do Senhor.
Se você realmente, o que a palavra do Senhor nos ensina é, se eu tenho alguma coisa contra alguém, ou se eu fiz algo, se eu magoei alguém, então que eu peça perdão. Mas se eu não tenho condições de fazer isso agora, que eu peça ao Senhor: Senhor, permita que eu possa participar da ceia, limpa o meu coração, me dá um encontro com esta pessoa, para que eu possa pedir perdão, em nome do Senhor. Libera o perdão, participa da ceia, deixa o Senhor trabalhar no seu coração. Mas este momento é um momento assim muito especial, de você realmente sondar o seu coração e falar com o Senhor: Senhor, eu posso participar da ceia? Agora nós temos um seguinte entendimento: se você não pode participar da ceia, você corre um sério risco, se Jesus voltar agora, de você não poder encontrar com o Senhor. Porque se você não está em comunhão com a igreja, se você não está em comunhão com os irmãos, se você não está em comunhão com o Senhor, então você não pode entrar no reino dos céus. Então isso é muito sério. Examine o seu coração, participe da ceia, em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Senhor Deus Pai, nós consagramos ao Senhor agora os elementos da ceia, ó Deus. Pedimos, ó Pai, estenda a tua mão, abençoa, Senhor, este pão, esses cálices, ó Deus, com a bênção do Senhor.